Bom dia a todos, eu sou a Micaela Locke e falo da Reserva Ecológica de Guapiaçu, conhecida como Régua, que está localizada no município de Cachoeiras de Macacu, no estado do Rio de Janeiro. Fico feliz, agradeço a oportunidade de participar da Semana de Meio Ambiente da UESO, que tem como tema central a restauração de ecossistemas, que vai de encontro com os trabalhos da Régua. Então, gostaria de compartilhar uma apresentação com vocês, falar brevemente das nossas atividades aqui na Reserva Ecológica. Espero que vocês gostem. Vou compartilhar a minha tela agora. Aqui. Então, vamos lá. Eu faço parte da coordenação de pesquisas científicas aqui na Régua, juntamente com o Jorge Bizarro, que é especialista em lepidópteras, são as borboletas e mariposas. E tenho um carinho muito especial pela Régua, porque nasci no município, fui criada aqui e acompanhei a criação e desenvolvimento da Régua, onde os meus pais são atualmente os gestores. Então, o que é Régua? Onde fica? A Reserva Ecológica de Guapiaçu é uma ONG e possui áreas de RPPN, que são as Reservas Particulares do Patrimônio Natural. São uma outra categoria de unidades de conservação. Isso acontece porque grande parte da Régua está inserida nos limites do Parque Estadual dos Três Picos, que é o maior parque do estado do Rio de Janeiro. As áreas, então, que não fazem parte dos Três Picos são RPPNs ou estão sendo transformadas em RPPNs porque não pode existir sobreposição de unidades de conservação. Mas, mesmo assim, somos parceiros do parque e compartilhamos essas áreas, digamos. Estamos no município de Cachoeiras de Macacu e esse ano vamos comemorar 20 anos de fundação. Para que vocês possam se localizar geograficamente, o mais importante aqui é saber o limite do município, que está em azul. Esse tracejado em vermelho escuro, vinho, é a bacia, a subbacia que trabalhamos, que se chama Subbacia do Rio Guapiaçu. Então, nossa área de atuação, de reflorestamento, é aqui na subbacia do Rio Guapiaçu. Em roxo, temos a área do Parque dos Três Picos, e como vocês podem notar, muitas das áreas da Régua estão dentro do parque. As áreas que estão fora do parque são, se já não são RPPNs, estão sendo transformadas em RPPN. Esse pontinho vermelho é a nossa sede, e esse rio aqui é o Rio Guapiaçu, que é um importante tributário do Rio Macacu, que eventualmente deságua na Baía de Guanabara. Então, a Régua tem 5 eixos principais de atuação. Então, o primeiro seria a restauração de hábitats degradados utilizando recursos locais. O segundo, a proteção da mata com patrulhamento diário dos guardas florestais e aquisição de terras para sua conservação. Número 3, incentivo e apoio à pesquisa científica, realização de inventários de fauna e flora, além de programas de reintrodução de espécies. O turismo ecológico, com ênfase na observação de aves e observação de natureza no geral. E educação ambiental. Bom, a Régua, como eu havia mencionado, vai fazer 20 anos tem 20 anos de existência. E antes da Régua, era uma antiga fazenda muito produtiva que pertencia à minha família, no caso, a família Locke. Os alemães, que são os meus antepassados, chegaram na região há mais de 100 anos atrás. E, bom, a mentalidade era diferente na época e o objetivo era que a fazenda fosse muito produtiva.
então tinha muita plantação de cana-de-açúcar, café e extração de madeira. Então, vemos, até 40 anos atrás, esse era o típico cenário da região. A fazenda foi... a madeira foi extraída e se não fossem as lavouras, era o gado que tomava conta do cenário. A região era inóspita, era longe de tudo, então a própria família abriu as estradas, construiu pontes que permitiu que a região se desenvolvesse. Essa aqui era a sede da fazenda, dá para ver o moinho, dá para ver um aqueduto, e nada disso existe hoje. É uma pena, mas tudo foi demolido ou já é floresta, então essas são só fotos e lembranças mesmo. Então, vamos rapidamente aqui a linha do tempo, até chegarmos nos dias atuais. Então, no começo dos anos 1900, a família Locke chegou na região e administrou a fazenda. Porém, anteriormente, a fazenda era um antigo convento carmelita. Quase 90 anos depois, a família recebe a visita de um ornitólogo inglês que ficou encantado com a região, com a biodiversidade da Mata Atlântica, e sugeriu que a fazenda fosse transformada em uma ONG, em uma unidade de conservação, que fosse mais fácil e melhor, né? Então, em 2001, finalmente, 5 anos depois, a Régua foi fundada. No começo, a instituição recebeu o apoio financeiro desse fundo no Reino Unido, chamado Brazilian Atlantic Rainforest, que nos apoia até hoje, que acreditou na Régua naquele momento e apoiou com os primeiros recursos para que Régua começasse a engatinhar. Então, no mesmo ano, foi feito o primeiro plano de manejo, bem simples, mas que conseguiu nortear a instituição. Eram outros gestores naquela época, e só em 2005 o Nicholas e a Raquel Locke foram nomeados presidente e vice-presidente, e ele se mantém até hoje na presidência da Régua. De 2013 a 2015, tivemos o primeiro patrocínio socioambiental da Petrobras, na sua primeira fase, e também a criação da primeira RPPN. Nesse momento, a Régua também foi reconhecida como posto avançado da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica, o RBMA. Então, 2 anos se passaram, de 2017 a 2019, o projeto Guapiaçu conseguiu ser renovado, conseguimos a renovação pelo programa da Petrobras Socioambiental, através da fase 2, e o projeto Refauna entrou em contato com a Régua com o interesse de reintroduzir as antas. Assim como a SAVE Brasil, que começou o seu programa de reintrodução das jacutingas, que infelizmente não deu tão certo como o das antas. Em 2020, também conseguimos a aprovação da fase 3 do projeto Guapiaçu, que tem como financiamento o programa da Petrobras Socioambiental, e a elaboração do plano de manejo das RPPNs criadas. Então, são uma série de RPPNs, mas que tem como plano de manejo um único plano. Então trabalhamos com a restauração florestal e, na verdade, quais áreas nós estamos buscando, quais áreas nós pretendemos restaurar? Em geral, são as áreas de topo de morro, que já vem sofrendo processos erosivos, ou que tem gado, que não tem mais nenhuma possibilidade de comercialização ou de que sejam realizadas lavouras. Então, esse é de grande interesse para a gente. E é um dos cenários que a gente vê bastante na região. Áreas de APP, ou seja, as áreas
As margens do rio Guapiaçu, que estão dentro da nossa subbacia, são importantíssimas também. E áreas difíceis de serem recuperadas. Em geral, são áreas com um histórico de queimadas que todo mundo sabe que vai pegar fogo todos os anos, que são difíceis de serem acessadas. Esse também é o top 3 da nossa lista, digamos. E demais solos degradados. Pode ser pela consequência de ter sido usado pela agricultura ou pelo pastoreio de gado, e áreas completamente improdutivas. Então, essa também seria um dos nossos objetivos em reflorestar. E por que nós temos o interesse de realizar esse tipo de trabalho aqui na subbacia do Rio Guapiaçu? Nós, então, buscamos consolidar a área de amortecimento do Parque Estadual dos Três Picos, buscamos conectar fragmentos e fortalecer os serviços ambientais da cadeia de montanhas da Serra do Mar, além de gerar empregos para a comunidade local. Então, vamos falar um pouquinho sobre como é feito o reflorestamento. Então, a régua recebe doações, em geral, que vêm dos Estados Unidos ou da Inglaterra, ou de instituições que captam recursos e destinam a régua. E o segundo passo é fazer o reflorestamento dessas áreas. Então, atualmente, nós contamos com o apoio técnico e financeiro do Projeto Guapiaçu, que nos auxiliam com a produção de mudas, com o viveiro e com os plantios. Então, é feita a coleta de sementes de árvores nativas na Mata Atlântica, na própria região, aqui, ou seja, na régua ou no entorno da régua, e essas sementes vêm para o viveiro e começam a etapa de preparação. Elas, em geral, são colocadas nesses berçários. Então, as sementes são colocadas aqui, e depois que elas vão ser colocadas nos tubetes ou nos saquinhos de plástico. Atualmente, estamos optando por usar tubetes porque eles são mais práticos na hora de colocá-los no veículo que irá transportar para as áreas de plantio. A manutenção e o cuidado diário é essencial para manter as mudas saudáveis, em crescimento. E uma outra coisa muito importante é sempre tirar as ervas daninhas que começam a crescer junto com as árvores. E, claro, você eventualmente vai escolhendo as mudas mais saudáveis e coloca na outra etapa, que é uma área aberta para elas se acostumarem com o tempo, com as intempéries. O trabalho é feito em equipe, desde o coletor de sementes até o viveirista, até quem está fazendo a manutenção das mudas, o motorista que leva as mudas até o local de plantio e, finalmente, os reflorestadores. Então, é um trabalho em cadeia e que exige muito esforço físico, trabalho braçal e comprometimento, e, enfim, é um trabalho árduo, mas que traz muita recompensa. Esse aparelho se chama perfuratriz, que faz as covas que irão receber as mudas, eventualmente. Então, essa é a nossa equipe de campo já plantando, então o terreno já está limpo, as covas já foram feitas, e eles estão na etapa de plantio mesmo. A equipe de campo recebe o apoio financeiro do Projeto Guapiaçu, então eles estão devidamente uniformizados, com seus EPIs, então é bastante sério o trabalho deles. Algumas vezes buscamos alternativas porque existem lugares de difícil acesso e optamos por alguma ajuda mecânica, se eu puder dizer assim. Então, os próprios funcionários da região já contam com esses mecanismos, então trazem os burrinhos, levam as mudas para um lugar de difícil acesso, então a gente vai se adaptando.
E também contamos com outras parcerias. Nesse caso, temos a ajuda de, por exemplo, da SOS Mata Atlântica. Esse aqui é um dos nossos primeiros reflorestamentos. Esse aqui era o cenário de 2010 e já em 2018 já vemos algo completamente diferente. Também estamos numa região bem favorável, estamos na zona tropical, estamos perto da cadeia de montanhas da Serra do Mar, então temos muita chuva, muito calor, muito sol, muita umidade, que favorece o desenvolvimento desses reflorestamentos. Esse daqui é o nosso cartão postal, eu diria. São os famosos alagados da Régua, que nem sempre foram alagados, já foi pasto, já teve gado, cavalo, então era bem diferente há 15, 16 anos atrás. Então, quando a Régua foi fundada, o objetivo foi tentar chegar ao ambiente que era originalmente, que eram áreas pantanosas ou alagadas. Então, em 2006, já começamos os trabalhos com maquinário, formando os lagos e consequente reflorestamento dessa área. Então, esse era o cenário em 2006. Já atualmente, nem parece que existiu pasto. A floresta desenvolveu muito bem, muito rápido, e esse lago permitiu que a fauna voltasse para o local. Então, temos jacarés, temos muitas aves, temos as capivaras. Esse é o local de soltura das antas, então as antas também se adaptaram super bem. Então, foi realmente um caso de sucesso. Então, os resultados de 2001 a 2021 no programa de restauração da Régua envolvem aproximadamente 400 hectares restaurados e cerca de 600 mil árvores plantadas. Essa é a nossa querida Marli, que nos ajuda muito no viveiro. O outro tema de atuação da Régua é a proteção da mata com patrulhamento diário dos guardas florestais e a aquisição de terras para sua conservação. Mas por que a Régua está preocupada com essa atividade? Porque a nossa região é muito bonita, muito bem preservada, e todos têm direito de passear, de ter suas casas de finais de semana, de veraneio, mas nem sempre acontece tão bem, tão planejado, e o que temos são, muitas vezes, construções irregulares dentro das áreas da Régua, dentro dos Três Picos, e por isso que o patrulhamento diário é essencial para que a gente esteja controlando como estão sendo frequentadas essas áreas. O objetivo não é tirar ninguém desses espaços, só que como são áreas que ou já tem floresta ou foram reflorestadas, o objetivo é que permaneçam assim e que não atraiam uma ocupação desordenada. O outro objetivo do patrulhamento é controlar a caça predatória. Infelizmente, é uma atividade que ainda acontece aqui na região, vem diminuindo ao longo do tempo, só que os guardas florestais ainda se deparam com cabanas, em alguns casos, armas que são montadas para atirar nos animais, que se chamam trabucos. E então, a recomendação é que eles desfaçam tudo e tragam todo o material que encontrarem aqui para a Régua. É muito difícil você você exigir que a caça não seja mais feita, mas você pode conscientizar a comunidade, e especialmente os jovens, para que não sigam o mesmo caminho dos pais. Também incentivamos e apoiamos a pesquisa científica. Temos parcerias com diversas universidades, e inclusive universidades estrangeiras. Então, temos mais de 80 trabalhos científicos publicados até então. As principais áreas são herpetofauna, mamíferos, aves, insetos, na ordem Lepidoptera, ordem Odonato, que são as libélulas,
e flora seus componentes florísticos, e, em menor caso, de geologia. Então, o que temos na régua em termos de biodiversidade? Já temos inventariado 485 espécies de aves, 103 de orquídeas, 54 bromélias, 73 anfíbios, 37 répteis, 425 aranhas, com a chance de novas espécies serem descobertas, 208 de libélulas, 444 borboletas, 80 esfingídeos, que nesse caso é uma família de mariposas, 32 de formigas cortadeiras, e nesse caso são as formigas cortadeiras, porque existem mais espécies de formigas, 59 de mosquitos e 15 gêneros de louva-a-Deus. Essas aqui são as nossas publicações. À direita temos os livros dos esfingídeos, que são uma família de mariposas, e as borboletas aqui da Serra dos Órgãos, que também são espécies também presentes na régua. Esses dois livros são de autoria do Jorge Bizarro, que é o outro coordenador de pesquisas que trabalha juntamente comigo. E aqui à esquerda temos as aves da Serra dos Órgãos e régua, e libélulas também daqui da Serra dos Órgãos, que é a cadeia montanhosa aqui próxima à régua. Esses aqui são os nossos pesquisadores. Essa moça está fazendo o doutorado dela aqui, e é muito interessante que eles sempre compartilham os resultados. E nesse caso, ela encontrou esses dois indivíduos de sapo-martelo, e é muito interessante que o macho, ele forma poças, ele limpa todo o local para atrair a fêmea. Então, a fêmea pode escolher qual poça ela gosta mais, e assim eles acasalam e ela faz a desova. Então, o macho tem que caprichar muito nas poças que ele forma. Muito interessante. Também contamos com o turismo ecológico, com ênfase na observação de aves e natureza no geral. Muitas pessoas vêm fotografar fauna, mais fauna do que flora. Essa aqui é a pousada antiga, essa aqui é mais ou menos como ela está hoje. Estamos com a piscina, refeições no local, é muito bonito. E também temos alojamentos para os pesquisadores. Essas casinhas são simples, mas são confortáveis, atendem bem quem vem pesquisar aqui na régua, e geralmente sediamos cursos também, disciplinas de campo, das nossas universidades parceiras. Então, quais aves são famosas aqui na régua? O que o pessoal vem ver aqui na régua? Temos o chibante, que é uma ave muito pequenininha, muito discreta, mas que é endêmica da região, difícil de ser vista. Então, muita gente vem querendo vê-la e fotografar. Temos a marreca de bico roxo, que não é tão comum e está nos nossos alagados. E o aratatá, que também são aves bem diferentes, bem grandonas, que são típicas dos nossos alagados. Esse é só um exemplo das 448 espécies que temos aqui. Esses aqui são os nossos atrativos, como eu havia mencionado, os alagados da régua. Então, essa é a área de antigo pasto. Essa é a cachoeira da régua, que está localizada na parte mais bem conservada da régua, digamos, que está dentro dos limites do parque. Então, esse passeio é feito somente com guias, e é incrível, é também um dos nossos cartões postais. E nosso trabalho de educação ambiental. Então, ele teve início em 2001, o nosso foco são os jovens das comunidades no entorno da régua de 10 a 15 anos. Usamos o espaço da régua para fins educacionais e recreativos. O objetivo é sensibilizar e mudar o comportamento dos adolescentes do entorno. Muitos dos pais caçam, então esse também é um objetivo, tentar conscientizar e mudar a atitude, e que as crianças consigam convencer os pais de não fazerem mais isso. E
criar também, que é muito importante, um sentimento de pertencimento, que é essencial para que a pessoa se sinta inserida no lugar que vive. Fotos de 2010, 10 anos depois, 2020. Infelizmente, tivemos que pausar esse programa, mas em breve retornaremos. As crianças gostam muito, algumas não têm a chance de sair da própria comunidade para passear ou para ver alguma coisa diferente. Então, nós promovemos visitas a outros parques, visitas ao Jardim Botânico, visitas ao Rio. Então, isso é um despertar de mundo para algumas dessas crianças. Então, é muito, muito reconfortante, muito inspirador ver essa mudança de comportamento. Sobre o projeto Guapiaçu, ele já está em sua terceira fase e ele é patrocinado pelo Programa Socioambiental da Petrobras. Então, como eu havia mencionado anteriormente, eles nos apoiam financeiramente com toda a parte de reflorestamento. Desde o viveiro até a equipe de campo que faz os plantios. Também tem outras atividades que o projeto conduz, que são muito, muito bem executadas também, envolvendo educação ambiental. Geralmente, os colégios vêm até, os alunos de colégios municipais estaduais vêm até a Régua visitar as trilhas dos alagados ou Grande Vida e o viveiro. Existe a capacitação dos professores para utilizarem essas trilhas e um programa de monitoramento dos recursos hídricos com capacitação de estudantes e análise de água em 12 pontos dos rios do município. Esse programa também é muito interessante, é destinado aos adolescentes dos colégios daqui, para que eles sejam mini cientistas, possam fazer as análises de água, e se torna muito interessante e também, assim como o programa de Jovens Guardas, é um despertar de mundo também da ciência, que traz ótimos resultados, tanto para o projeto quanto aqui para a Régua. Temos duas moças que fizeram parte do programa, que atualmente estão trabalhando no projeto como educadoras ambientais. E, bom, formação de condutores de trilha também. Esse é um dos membros da equipe, mostrando às crianças a coloração dos diferentes parâmetros de água. Então, a restauração ecológica também, que é um dos pilares do projeto, que tem como objetivo a caracterização da região, que envolve paisagens que contrastam entre remanescentes florestais, agricultura e agropecuária, a formação de um grande corredor ecológico, promovendo a ligação entre fragmentos florestais maduros existentes no entorno, a proteção de nascentes na alta bacia do Rio Guapiaçu, e a metodologia adotada segue o Pacto pela Restauração da Mata Atlântica, e, até o fim da fase 3 do projeto, esperam-se recuperar 260 hectares. Esses são os resultados da primeira fase do projeto. Então, foram recuperados 100 hectares, e atualmente já vemos a mata praticamente consolidada, tudo coberto por mata nativa. A segunda fase do projeto recuperou esse topo de morro até a base, do lado esquerdo, uma área também que era antigo pasto, pegava fogo sempre, então agora é uma área de floresta. E esse é o resultado esperado para a fase 3, que são mais 100 hectares a serem recuperados até o final de 2022. Essa é a área que está sendo restaurada. Essa é a nossa equipe responsável pelos plantios, devidamente uniformizados, são muito orgulhosos do trabalho que prestam e são muito valorizados aqui na região, aqui na Régua. Então, é uma equipe muito, muito eficiente, muito trabalhadora e engajada. Somos muito afortunados em tê-los
aqui como membros da Régua, da equipe Régua. E também a fase 3 do projeto contempla o apoio ao programa de reintrodução das antas. Esse projeto de reintrodução teve início em 2017, através do projeto Refauna, que pertence à Instituição Federal do Rio de Janeiro, a IFRJ, coordenada pelo professor Maron Gallier. E, até o momento, 11 antas foram reintroduzidas de diferentes zoológicos do Brasil, e, por diferentes motivos, temos 6 antas livres e adaptadas, uma recém-chegada, que é a Jasmine, e o primeiro filhote selvagem nascido na Régua depois de 100 anos de extinção no estado. Então, estamos muito felizes com esse resultado, de sermos o local que abrigou a primeira anta selvagem no estado do Rio. As outras que, por algum motivo, morreram, são diversos motivos. Uma foi atropelada, infelizmente é uma coisa que acontece bastante no Brasil. Outras por disputa de território e algumas outras por doença, pneumonia, não sei bem o que era, por uma coisa de saúde. Então, esse programa exige um constante monitoramento, existem várias armadilhas fotográficas para estudarem o comportamento e por onde elas estão andando. E para as recém-chegadas, devem existir ainda pontos de alimentos, porque a reintrodução deve ser feita de maneira... não pode ser uma coisa tão abrupta, então elas ainda contam com, como estavam acostumadas a serem alimentadas em zoológico, elas ainda contam com pontos de alimento para que não seja tão traumático a vida sem ser em cativeiro. Essa aqui é a Jasmine, quando ela chegou. Ela é o chudozinho aqui da Régua. É uma fêmea muito bonitinha. E já está aqui livre, bem selvagem, a gente não vê mais, é difícil vê-las. Então, quer dizer que o programa deu super certo, né? Esse é o objetivo, de mantê-las livres na floresta, sem muito contato com o ser humano. Esses são os pontos de alimento, geralmente são frutas, verduras e ração, até que elas se acostumem à vida ao ar livre. Esses são os registros pelos nossos hóspedes. De vez em quando tem a sorte de encontrar elas por aí, são bichos incríveis, realmente. E, bom, já chegando ao final da apresentação, as nossas conclusões são mostrar para o público que a recuperação de áreas degradadas é possível, garantir os serviços ambientais de cada bacia hidrográfica, nesse caso, a nossa é a subbacia do Rio Apiaçu, promover a conexão de fragmentos atualmente isolados, conscientizar a população local através de programas de educação ambiental, limitar a expansão urbana desordenada, gerar oportunidades de trabalho na comunidade local e incentivar a pesquisa científica. Acho que seria isso, traduzir bem as conclusões do nosso trabalho aqui na Régua. Agradeço a atenção de vocês. Se vocês quiserem entrar em contato ou mandar e-mail para mim, fiquem à vontade para esclarecer alguma dúvida ou ter acesso a algum trabalho publicado aqui na Régua. E esse aqui é o muriqui do Sudeste. É o maior primata das Américas, que está em risco de extinção. E ele atualmente ocorre nas áreas mais altas e bem conservadas da Régua, bem perto, já inseridas no Parque dos Três Picos, e é muito difícil vê-los. Mas, de vez em quando, os guardas florestais conseguem encontrá-los. E esse aqui são todos os nossos apoiadores, amigos, parceiros, que fazem possível o trabalho da Régua acontecer. Deixa eu ver aqui, para a apresentação. Bom, agradeço a atenção de todos. Espero que vocês aprendam bastante na Semana de Meio Ambiente. E qualquer coisa, mandem e-mails, nos sigam nas redes sociais. Espero que eu tenha conseguido transmitir um pouquinho do nosso trabalho aqui na Régua, que é feito com tanto carinho e que
deve ser compartilhado com todos. Então, tá bom. Muito obrigada pela atenção. E qualquer coisa, nos vemos por aí ou aqui na Régua. Um abraço.